Minha mãe mandou eu falar sobre DOA. Preparem-se porque, obviamente, haverá spoilers. Eu comecei a assistir DOA pressionado pela minha irmã que dizia: assiste pra você ver tanto que é ruim, assiste pra você ver tanto que é ruim, assiste pra você ver tanto que é ruim. Então eu assisti para ver o tanto que era ruim. Porque na cabecinha da Daniela existia um erro fundamental que ela não estava identificando. E apesar de eu identificar alguns erros nesta série, eu acho que ela é uma série muito boa para a indignação da Inha que está aqui do lado fazendo assim. Calma lá, vamos começar alisando os erros. Primeiro erro, uso de flashback. Eu não acho um recurso dramático tão interessante o flashback. É interessante em poesia épica, por exemplo, na Odisseia. É lindo quando o Odisseu escuta toda a história da vida dele, narrada lá junto dos Feácios. Mas, em poesia dramática, teatro, televisão, cinema, eu não acho que é tão interessante. Principalmente, basear metade da série, toda uma série em flashback. Não acho tão interessante. Se você vai contar uma história, começa onde você já queria começar. Segundo ponto que eu acho que complica um pouco o interesse nas coisas. Existem duas linhas narrativas paralelas. A Prairie, a personagem principal, ela era cega, desapareceu durante 7 anos e volta enxergando. Uma das linhas narrativas é como ela segue a vida dela depois que ela volta dessa experiência de sumiço. A outra linha narrativa é ela contando para um grupo de amigos o que aconteceu nesses 7 anos de sumiço. E aqui nós temos um paradoxo que nós podemos chamar de paradoxo do macarrão à bolonhesa da Inha. Por quê? O macarrão à bolonhesa da Inha é assim. A Daniela é uma das melhores cozinheiras que eu conheço. E as mesmas mãos que fazem um dos cafés mais maravilhosos que existem na Terra fazem o pior macarrão à bolonhesa do mundo. Tira! Do mundo. É o pior. Você sabe que é o pior. Não. É o pior. E o macarrão à bolonhesa dela é muito interessante, porque só o macarrão com molho vermelho é bom. Só a carne moída frita é bom. Mas junta os dois... O mesmo paradoxo se aplica a DOA. Eu gosto muito da história que a Prairie conta. Eu gostaria de assistir aquela narrativa em primeira mão em vez de flashback. Eu gosto muito da história do que acontece com ela depois que ela volta. Eu gostaria muito de assistir aquela história sem o flashback. Misturou as duas coisas, não rolou, não bateu, não deu certo. Não sei porquê, mas não me agrada. Vou fazer aqui um pequeno parêntese. Não me agrada até o 7º episódio. E já vamos entender por quê. Um outro parêntese. O nome da série. Este pequeno minuto de silêncio, nem deu um minuto, mas esta pausa silenciosa foi para que todos nós pensemos em como uma série pode ter um nome tão ridiculamente explicado. Porque num determinado episódio, a Prairie, ela volta de uma experiência de quase morte. Enquanto ela ficou sumida, ela era induzida a morrer milhares e milhares de vezes por um cientista maluco que quer descobrir o que acontece depois da morte. E aí eles vão para um pós-vida e lá eles aprendem umas dancinhas e quando eles voltam, eles fazem essas dancinhas porque essas dancinhas abrem portais interdimensionais. Essa é uma das premissas da série. A Prairie volta da primeira vez que ela, de uma das experiências de quase morte dela e fala que ela escutou um som e o som diz algo como The Away, The Away, The Away. E em português, pobres tradutores, tiveram que traduzir isso, que é um jogo de palavras praticamente intraduzível. E aí, em português, eles falam que é o ar, o ar, o ar. Fecha parênteses, fecha outro parênteses, que é, qual que pra mim é uma história interessante desta trama toda? É a grande dúvida, gerar uma dúvida que seria uma grande jogada de dramaturgia. A Prairie ficou presa e passou por tudo aquilo mesmo, ou ela é doida, esquizofrênica, maluca? Grande dúvida. Durante os 7 primeiros episódios, isso é levemente contraposto. Eu acho muito leve. Eu acho que não tem peso, principalmente a parte de que ela é doida. Tem muito peso a parte de, não, isso realmente aconteceu.
Mas a parte de que ela é doida esquizofrênica é leve, bem sutil. Você percebe por alguns pipocos aqui e ali. E eu acho que eles deveriam ter pesado um pouco mais a mão nisso, como eles fazem no maravilhoso e esplendoroso 8º episódio. E o 8º episódio justifica toda a série, inclusive o episódio número 7, que é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Ele é insuportável de passar, e eu só passei porque só faltava mais um. Eu falei, vou terminar essa bosta, e eu precisava terminar aquilo. Mas no 8º episódio, a Prairie é completamente desacreditada. E nesse episódio geram-se grandes dúvidas sobre a história que ela contou. Primeiro porque quando ela vai contar a mesma história para os pais, a narração é completamente diferente. Quando ela conta para os amigos que estavam lá aprendendo as dancinhas com ela, porque ela junta esses amigos depois que ela volta para aprenderem as dancinhas que ela aprendeu enquanto ela estava presa. É isso. A série é confusa, tem que assistir para entender mesmo. Mas quando ela conta para os amigos, eles estavam num espaço amplo dentro de uma caverna enorme que cabiam 4 jaulas de vidro e ela estava presa lá dentro e passava um córregozinho no meio dessas jaulas para eles beberem água. Quando ela conta para os pais, ela já diz que eles estavam presos num lugar menor que um quarto de hotel e que eles bebiam água de um coxo como animais. Discrepância. Interessante. Então ela estava mentindo o tempo todo? Algumas cenas, eu não sei se ela antes ou depois, mas ela fala com o pai dela que ela tinha se inscrito num curso de escrita criativa, de aprender a escrever coisas, histórias. Então ela é uma pessoa que tem a imaginação fértil, que pode usar isso, então ela poderia estar mentindo o tempo todo. Um dos amiguinhos dela, o Alfonso, invade a casa dela e descobre que embaixo da cama dela tinha uma série de livros que, de alguma forma, referenciava toda a história que ela tinha contado. Então ela poderia ter se inspirado naqueles livros para poder contar a história. Porém, e aqui existe uma outra quebra dessa nossa confiança, um dos agentes do FBI que está tentando resolver o caso dela está na casa dela altas horas da noite. E ele encontra o Alfonso e conversa com ele de um modo muito misterioso. Então será que o FBI está envolvido, influenciando os amigos dela a desacreditarem dela? Tudo fica muito nebuloso, até que num determinado momento ela tem um sonho premonitório. Ela sempre teve esses sonhos premonitórios desde criança, mas ela nunca entendeu nada. Ela tem um sonho premonitório. E ela descobre o que ela tem que fazer. Ela sai correndo em disparada. Enquanto isso, os amigos dela, que eram 4 estudantes e uma professora, estão no colégio, dentro de uma uma cantina do colégio, que lembra muito toda a história que ela contou. Todo esse final da série lembra muito, por alguns pontos, a história que ela contou sobre o que ela passou no cativeiro. Primeiro, grandes paredes de vidro nessa cantina. Segundo, teto muito alto, barulhos de metal. E tudo converge para este momento. Está entrando um daqueles estudantes que entram em colapso e vão matar várias pessoas no colégio, e ele está atirando para todo lado. Ele entra na cantina e os 5 amigos estão lá. Eles já aprenderam os tais movimentos angélicos que ajudam a abrir portais interdimensionais. E essa cena é perfeita, essa cena é linda, essa cena é uma das mais maravilhosas. Eles olham uns para os outros e se levantam, começam a fazer os movimentos. É lindo. Justifica tudo. Justifica. O cara que estava atirando fica atônito com aquilo, com aquela dança maluca que eles estão fazendo. Vem alguém, paralisa ele e ele ainda consegue dar uma rajada de tiro. Um dos tiros, acerta uma pessoa que nós vemos do lado de fora da cantina, que é a Prairie. Ela é atingida, ela ainda tem tempo de falar para os amigos que eles conseguiram fazer o que ela precisava. E a última cena da série, depois que dá um blackout, fecha tudo, a gente acha, morreu. Ela aparece de novo falando, Homer?
Isso é a série. E esse 8º episódio justifica demais tudo aquilo. É ele que dá o gás de você falar, putz, tudo aquilo valia a pena. E isso é muito parecido com um livro que eu li quando eu era criança, que eu não vou lembrar o nome, é um livro do Arthur Azevedo. Do Aloysio de Azevedo. Não é o Curtis, mas é um livro horroroso. Quando chega na última página, você fala, meu Deus, que livro perfeito. Foi o que eu senti nessa série. Obviamente, a série gerou um monte de teorias, um monte de coisas. A série tem aquele ar de misticismo que envolve futurístico, que envolve teorias futurísticas, que envolve um monte de coisa, física quântica, essas coisas loucas, tudo misturada. Mas o melhor dela é que ela consegue, depois de me chatear demais com aquele uso errado do flashback, ela consegue me dar interesse, porque não era flashback, era tudo mentira da Prairie. Ela estava contando uma história, não era um flashback, eu fui enganado. Eu gosto de ser enganado, a gente gosta de ser enganado. A gente gosta, gosta. Ela não gosta, mas a gente gosta. E depois que eu falei que, na verdade, a Prairie pode ser só uma pessoa pirada, louca, doida da cabeça, daí ela gostou da história. Gostei. Gostou. Fala. Sim, eles não estão te vendo, você tem que falar. Um pouco, eu acho ela meio ridícula ainda. Brag. Mas vale a pena. E aí existem várias teorias. Por exemplo, uma das teorias que eu achei interessantes é que a Prairie não estaria mentindo, ela realmente passou por tudo aquilo, porque uma das personagens que fica dentro das jaulas com ela chama Rachel. Eles eram 5 lá presos, sequestrados pelo médico maluco. Ela nunca recebeu um dos movimentos sagrados. E por que ela nunca recebeu? Ninguém entende. E aí tem toda uma teoria maluca que ela, lá quando a Prairie está na sala, numa das salas do FBI, na parede tem escrito em braille, está escrito Rachel. Então é porque a Rachel que estava presa era uma agente do FBI infiltrada. Oh meu Deus, nunca saberemos isso até a próxima temporada. Enfim. Apesar de, a princípio, ter achado uma coisa chata, mal feita, entre aspas, porque é muito bem dirigido, é muito bem atuado. Sim. Muito bem mesmo. Vale muito a pena. Eu achava uma falha dramatúrgica, porém, a falha dramatúrgica é completamente sustentada pelo maravilhoso último episódio. É maravilhoso. Aquela cena na cantina é perfeita. Assistam tudo, assistam do primeiro ao último, só pra ver a cena da cantina, porque vale muito a pena. Não se esqueçam de dar o seu joinha, o seu like, o seu gostei neste vídeo, de compartilhar se você quiser dentro do seu coraçãozinho e de se inscrever neste canal se você ainda não fez, porque nós voltaremos com mais inutilidades a qualquer momento.